mas foi enviado ao mundo. Amém. Paz do Senhor para todas. Eu estou sem voz, porque eu vim do encontro com Deus. Geralmente depois do encontro, eu estou sem voz. É, bom, uma honra, né, estar aqui e trazer a palavra mais uma vez para vocês. E que o Senhor venha falar conosco. A palavra do Senhor, ela é viva, né? Vocês estão me enxergando, tá me enxergando bem? Aqui tá, meu computador tá com a minha câmera. A palavra do Senhor, ela é viva, né? Então, o Senhor, ele fala conosco através da sua palavra. E esse momento é um momento importante, que é um momento a qual o Senhor, ele nos direciona através da sua palavra, ele fala conosco através da sua palavra. E ontem eu cheguei do encontro com Deus, né, que a gente fica 2 dias imersos, e eu falei, Deus, o que que eu vou falar? E, e ontem veio no meu coração, mas eu ainda estava em dúvida, quando foi de manhã eu orei a Deus, falei, Senhor, confirma para mim, porque ali tem ovelha da sua casa que quer ouvir sua voz. E o Senhor falou comigo, permaneça, permaneça. Eu vou começar aqui com João capítulo 15. No João capítulo 15, versículo 4, ele vai falar assim. Vamos começar no 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero começar com esse texto, porque o Senhor, ele fala que ele é a nossa videira e que nós temos que permanecer nele para que nós venhamos dar frutos. Permanecer em quem? Em Jesus. E por quê? Porque quando Jesus, ele andou aqui na terra conosco, que nada mais, nada menos foi o próprio Deus que andou na terra. Isso para mim já é um constrangimento incrível. Nosso próprio Deus andou no nosso meio. E ele veio cheio de virtude, porque ele nasceu do Espírito Santo. E Jesus, ele praticava todos os frutos, porque ele era o próprio Espírito Santo num corpo. Então, Jesus, ele veio e disse assim: fica comigo, larga tudo que você tem e siga-me. E parece até meio drástico assim. Como eu vou largar tudo que eu tenho? Larga tudo que você tem e siga-me. Aí a gente pensa, que audácia. Como assim eu vou abrir mão de tudo e vou seguir esse homem? Para onde? Né? Para quê? E aí quando Jesus fala isso, ele sem muito esforço, ele falava assim: João, primeiro foi Pedro e Tiago, né? Pedro, Tiago, segue-me. Mas que força é essa? Eu quero perguntar isso. Que força é essa que a pessoa larga tudo naquele momento? Eles estavam pescando, para tudo que está fazendo e vai diante de um homem que você não sabe o que vai ser, para onde vai, se vai comer, se vai vestir, se vai dormir. Que graça é essa? Que Jesus chega para homens e fala: segue-me, ele larga tudo e segue. Que eu estava meditando nisso esses dias, isso me chamou muita atenção. Mas por quê? As pessoas paravam tudo para seguir Jesus. Por que que as pessoas ficavam horas
ouvindo Jesus, horas, irmãos, horas. E não lembravam de comida, não lembravam de bebida. Por que que as pessoas andavam distâncias para chegar até Jesus? Sabe por quê? Porque dentro de nós temos a necessidade de uma coisa: sobreviver. Nós temos uma capacidade que Deus nos deu, o nosso corpo tem de sobrevivência. Isso, fisicamente, você quer sobreviver. Por isso que quando você está prestes a morrer, você faz de tudo para sobreviver. Você tem saídas para sobreviver. Por que que quando você está correndo um risco, você tem força para correr, você tem força para gritar, porque você quer sobreviver. Só que existe uma necessidade também, não só física de sobrevivência, mas também da alma. Então a alma, ela grita. A alma, ela grita por socorro. A nossa alma está constantemente procurando vida. Há uma essência em nós que nós queremos vida. E quando você chega diante da vida, você fala, é essa água que eu tenho que beber, porque isso me faz bem. Por que que as pessoas elas ficam viciadas em alguns remédios? Porque paliativamente ele faz bem. Por que que algumas pessoas são viciadas em drogas? Porque temporariamente, porque depois é uma desgraça, mas temporariamente ele vai fazer bem. Então nós queremos essa sensação. Quando você se aproxima da vida que é Jesus, há, há uma cobertura, há uma satisfação, há uma realização, há uma sensação de bem-estar tão grande que quando ele chegava e falava vem, as pessoas vinham e não conseguiam sair de perto de Jesus. Mas havia algumas pessoas, como o jovem rico, que Jesus falou assim, ele fala, como que eu posso ter a vida eterna? Jesus falou assim, cumpra os mandamentos. Ele falou, Jesus, isso eu já faço. Eu já cumpro os mandamentos. Jesus fala assim, então, pega tudo que você tem e dá aos pobres e segue. Eu acho essa parte tão... eu não sei se isso mexe com vocês, que eu falo, meu Deus, se eu estivesse na época, no lugar dele, por quê? O que que ele fala? Então ele se entristeceu porque ele tinha muitos bens. Mas aí a gente fica com medo quando a gente ouve isso, né? Como assim largar tudo? E aí eu quero chegar para vocês o seguinte: Jesus não é qualquer coisa. Jesus é a vida. Quem chega nele não se sente vazio. E quem chega até Jesus não quer sair de perto dele, porque experimentou o quê? A graça, a vida, a realização. Por que que Jesus tem a audácia de falar assim: larga tudo que tens e segue-me? Por quê? Duas coisas. Primeiro, Jesus está querendo dizer o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então larga tudo porque eu sei o que eu estou fazendo. Larga tudo para você viver. E a outra, Jesus está falando assim: eu te garanto, porque eu sou dono do céu e da terra. Quem era Jesus? Deus. Ele estava com o Espírito Santo, que é onipresente, onipotente e onisciente. Tem todo o poder, tem toda a onisciência e ele está em todo lugar. O que que Jesus estava falando para mim e para você? Larga tudo e vem, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu te garanto. O que que Jesus fala? Aquele que perde a vida por mim, na verdade, ela acha lá. Quando a gente fala em perder a vida, a gente tem uma sensação de falar, meu Deus, então quando eu seguir o Senhor, eu vou ter que desfazer. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Me ame de todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento, que está lá no Pentateuco. Me ame com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ou seja, abrir mão para estar enxertado na videira significa o quê? O que a gente acabou de ler. Dar fruto, sem cessar. Como diz o Salmo, fruto na estação própria. E por que fruto na estação própria? Porque até o momento certo de você dar fruto, ela não fere a árvore. Ela não desgasta a árvore. Então, às vezes, você está desgastado, porque você está dando fruto sem estar enxertado na videira, entendeu? Então, você força sem estar enxertado na videira, porque quando você está enxertado na videira, você dá o fruto no tempo certo.
Quando você está enxertado na videira, você tem água, você tem nutriente, você tem força para aguentar. E o que que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Nós estamos aqui de passagem, porque nós, na verdade, a vida eterna é que é o nosso todo tempo. Aqui nós estamos de passagem, aqui é um tempo curto. Então, o que que você tem que fazer? Permanecer. E por que permanecer? Porque a noite vem a qual ninguém pode trabalhar. E por que permanecer? Porque é nele que está a sua vitória, é nele que está a sua realização, é nele que está o sentido da vida. Por quê? Porque ele diz assim: você não está sozinho. Eu vou subir ao Pai, mas vou te deixar aquilo que estava em mim, aquilo que andava em mim, eu estou te dando, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar tudo no momento certo. Ele vai te consolar, ele vai te revestir, ele vai te alegrar, ele vai te direcionar. O Espírito Santo, o que que ele falou para Ananias? Vai à rua chamada direita. Ele direciona. Ele falava com Paulo: vai agora para tal cidade. Não vai aí. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele direciona os nossos passos. Isso é estar enxertado na videira. O Espírito Santo, ele traz realização, ele traz confirmação, ele traz certeza, ele te posiciona. O Espírito Santo, ele te coloca no prumo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, portanto, no 58, ele fala, portanto, meus irmãos amados, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tem um versículo que ele fala que aquele que é fiel a Deus, aquele que não nega o Senhor, ele não recebe só no céu, ele recebe aqui também. E quando você entende isso, quando você perde o medo de perder a sua vida para achar a sua vida na videira, você não vai ter medo de abrir mão de certas coisas. Você não vai ter medo de renunciar. Você não vai ter medo de nada faltar. Por quê? Porque ele é uma fonte inesgotável. Tem uma cena que a multidão andava com Jesus, porque sentia que quando estava com ele, você tinha o quê? Um momento de prazer, de sensação de estabilidade, sensação de que eu estou perto da vida. Eu imagino, gente, imagina você estar perto de Deus, fala para mim. Imagina você estar perto de Jesus. Que sentimento é esse? Né? A gente, quando é visitado pelo Espírito Santo, quando nós estamos sendo revestidos com o Espírito Santo, irmãos, é uma coisa. Tudo se encaixa. Parece que você sai do ambiente que você está, parece que você sai do mundo que você está, parece que você esquece da necessidade, você esquece de tudo. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu creio que aqui todo mundo é cristão. Eu creio que aqui alguém já teve a experiência de estar cansado, mal, emocionalmente desequilibrado, abalado, triste. E aí você vai num culto, aleluia, bendito seja Deus. E aí quando você ajoelha, o Espírito Santo derrama sobre você. E a graça, quando derrama sobre você, ela te dá uma estrutura, irmãos. Ela te dá uma força, ela dá uma energia na carne, no físico. Porque a unção de Deus, ela não mexe só na alma, no espírito, não. Ela mexe no corpo, na alma, em tudo. Tanto que Sansão, quando era visitado pelo Espírito Santo, o que que ele tinha, irmãos? Força nos braços. Força física. Aleluia. Ele matava com a mão milhares de filisteus. Força física. Aquele pão e aquela água que Elias tomou quando Elias estava mal, 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 irmãos. Deus envia o anjo fala, levanta e come. Ele comeu e dormiu. Quem foi que levou para Elias o alimento, o pão e a água? Deus. Não foi a mãe dele, não foi o pai de Elias. Elias nem fala na Bíblia se tinha família ou não. Não foi irmão de Elias, não foi um parente de Elias, não foi um amigo de Elias. Deus diz que ele envia o anjo para alimentar Elias. Elias, quando acorda de um momento sofrido, de um momento depressivo, porque, irmãos, Elias era profeta. Nada mais, nada menos, foi lá falar com Jesus, na Monte da Transfiguração. Elias não experimentou a morte física. Elias foi levado. Esse homem, esse grande homem, nada mais, nada menos, estava vivendo um momento de depressão, um momento de angústia. Todos nós vivemos um momento de angústia. Não é porque você está vivendo isso aí que você está longe de Deus. Não é porque você está vivendo esse momento que você não está enxertado na videira, você não tem nada, você não é crente, você está longe de Deus, Deus te esqueceu, Deus te abandonou. Nada disso. Nós vivemos esses momentos.
Esses momentos de fraqueza, sabe? Vocês já viram, aleluia, vocês já viram o galho, que ele tá na árvore, mas a árvore tá toda frondosa e tem um galho que tá secando? Tem um galho que tá secando. Isso é tremendo, porque eu aqui fui tentar plantar uma planta e eu comecei a ver que de todas frondosas, aleluia, tinha duas murcha, amarelada. A terra é a mesma, a raiz é a mesma. Por que que ela aqui está amarelada? Hum? Porque o sol queimou aquela parte. Porque aquela parte ali, ela não conseguiu receber o nutriente. Então, às vezes, por mais que você está enxertado na videira, você está dando tanto lugar à sua alma e não ao espírito, que você começa a secar estando enxertado. Aquele seu galho começa a murchar. E aí Deus está falando assim, eu continuo te dando nutrientes, mas é necessário você se inclinar para o meu espírito. Ou seja, voltando para o renovo que eu estou falando. Elias estava mal, mas o Senhor visitou Elias sem ele pedir. Sem ele pedir. O Senhor visita Elias e fala assim, coma. Elias levanta, ele come e bebe, o que que Elias faz? Volta a dormir. Aí, vem de novo. Mais uma vez, o anjo vem com o pão e água. Quando Elias acorda, o anjo fala o quê? Levanta. Come e levanta. Esse pão, essa água, até carne, que o anjo até carne levava para Elias, isso simboliza o Espírito Santo. Isso simboliza a força do poder da palavra do Espírito Santo. Porque quando você é revestido com esse poder, que você está mal, irmãos, você levanta. Porque essa presença para enxertar essa planta quando renova. Como é que você renova uma planta? Fala para mim. Colocando o quê? Nutriente. O quê? Poldando. O quê? Tratando a terra. Como é que o Senhor ele reveste a sua planta? Ele te abastece de poder, ele te reveste com o poder do Espírito Santo. E quando vem esse poder do Espírito Santo, você levanta como Sansão, você levanta como Elias. E a Bíblia diz que Elias andou 40 dias com aquele revestimento de pão. Sabe por quê? Porque o Senhor tem controle da sua vida. Você não vai parar por causa desse momento que você está vivendo. E sabe por que você não vai parar? Porque o Senhor vai te dar o pão e a água que você precisa agora, para você se levantar. O Senhor ele vai te revestir com o Espírito Santo de Deus para que você não pare e para que você continue nessa caminhada. Porque é o Espírito Santo que te faz permanecer nessa videira. Porque sem ele, nada podeis fazer. Foi o que Jesus falou. Sem mim, nada podeis fazer. Quem é o sem mim? Sem mim, sem minha graça, sem meu Espírito, nada podeis fazer. A força que você tem hoje é o Espírito Santo de Deus. Então, permaneça em Deus. Aguenta mais um pouco, porque você não está solto. Você não está solto. Você não está largado. Se você não é um número para Deus, você não é um número de identidade para Deus. Você é uma pessoa para Deus que tem nome, que ele viu nascer, ele te conhece, ele sabe, você não está solta, você não está solto. Você está na videira. Só que o Senhor manda hoje te falar, permaneça em mim, porque eu permaneço em você, porque eu sou fiel. O Senhor fala que ele é fiel. Olha aqui como é que ele fala, permaneça, permanecer em mim e eu permaneço em vós. Ele está querendo dizer o quê? De mim vocês sempre vão me ter, porque eu nunca vou abandonar vocês. Permaneça em mim, porque eu permaneço em você. E ele diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, ele recebe a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado você que permanece na videira, porque você, depois, por esse momento todo que você passa, pela estação do inverno, você vai voltar a florescer. E por quê? Porque você está enxertado na videira. Tudo que você não pode fazer agora é desistir. Tudo. Tudo que você não pode fazer agora é desistir. Porque Ele é a vida. Porque é Ele que te consola. Ele vai te alimentar. Ele vai te consolar. Meu marido foi para a Bélgica.
12 anos que eu sou casado. Nunca dormi longe do meu marido na minha vida. Nunca, nunca. Nunca dormimos separados. Nunca. De repente, a necessidade foi algo que teve que ele ir. E até a Cris, ela falou assim para mim, isso foi um escape. Quando você olha com outra ótica, quando você vê que é Deus cuidando, você entende, você tem respaldo. Só que, na verdade, a ausência dele me doeu. A ausência dele, para mim, foi algo muito difícil para lidar. E eu passei por vários momentos de muita ansiedade, porque ele estava presente em tudo, a gente é muito amigo, muito companheiro. E aí, num dia eu estou no culto e eu falei assim: hoje eu vou ligar para ele depois do culto e vou falar: vem. Eu tinha acabado de receber. E mulher convence homem. Vocês sabem que mulher convence homem. Se a gente quer, a gente faz. E eu falei: vou falar com ele, assim diz o Senhor. Não é para você andar longe de mim, porque o Senhor vai te prosperar junto comigo. Você vai vir e Deus vai te prosperar aqui. O Senhor vai nos garantir, porque é Ele que garante. Eu ia usar toda a Bíblia para trazer ele de volta. Toda a Bíblia. E temos respaldo para isso. E estava determinado. Eu pensei comigo, só vou esperar o culto acabar que eu vou ligar para ele. Irmãos, como é que fala? Uma carência, uma ausência, uma sensação horrível de estar longe da pessoa que eu amo. E aí, no culto, no domingo, eu já comecei no louvor, eu já falei assim com Deus. No louvor, eu já falei assim para Deus: Deus, eu não quero que seja mais um culto. Porque todo culto que a gente vem, às vezes a gente está só cantando, está seguindo o cronograma. Ah, orar, amém, Senhor, abençoa o culto. Agora vamos louvar. Ainda que a figueira não floresça. Depois, agora vamos ouvir a palavra. Irmãos, mas quando você entra no culto, no início do culto, na hora, no primeiro louvor, eu falei assim: Deus, eu não quero só estar no mais um culto. Eu quero te cultuar nessa manhã. Eu não quero cantar por cantar. Eu quero entender o que eu estou louvando. Eu já comecei assim. Eu quero entender o que eu estou louvando. Eu quero concentrar no que eu estou falando e é para o Senhor. Eu quero sair da onde eu estou. Eu quero esquecer quem está na minha frente. Eu não quero nem ouvir bateria. Eu quero o Senhor agora te dar louvor. Eu quero cultuar o Senhor nessa manhã porque tu és digno de culto. Tu és digno que eu te cultuo. Senhor, eu quero hoje te cultuar porque eu não vivo sem ti. Eu quero hoje te cultuar porque eu quero te agradecer. E comecei aí me entronizando em Deus. Falei: Senhor, eu quero que o Senhor tire agora a sandália dos meus pés. Rebandar súbia, porque eu quero pisar no santo do santo. Porque nesse lugar não falta pastagem, nesse lugar virtude, nesse lugar poder. Eu quero entrar no santo do santo para eu sair estabelecida. E fui orando, irmãos. E fui orando e nada. Eu estava fria ali. Sentimento de vazio, saudade, tristeza, ansiedade, tudo misturado. E eu clamando a Deus: Senhor, eu quero te cultuar. De repente eu parei, irmãos, e comecei só: Santo, tu és maravilhoso, tu és lindo, eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Irmãos, veio um poder do Espírito Santo, mas um poder do Espírito Santo, que eu esqueci onde eu estava, irmãos. Eu queria lá saber quem estava do meu lado, eu queria saber quem estava atrás, quem estava na frente. Eu não estava nem aí, eu me saí, me desconectei. Irmão, mas que graça! Quando desceu aquela unção do Espírito Santo, eu comecei a falar em variações de língua. E quando comecei a falar em variações de língua, Deus começou a falar comigo. E ele falou assim para mim: você não precisa da direção de ninguém, porque eu te direciono. Você já ouviu a minha voz, você conhece a minha voz. Eu sou o teu bom pastor. Você conhece a minha voz. E eu digo para você: eu que permiti ele ir para lá. E eu cuido dele. E cuido de você também. Deus falou comigo. E aí o Senhor começou e a palavra de Deus, quando ela fala, ela já vai te estabelecendo por dentro. É uma virtude tão grande que é igual Jó quando chegou diante do poder. Porque Jó até aí está vivendo ali, mas quando o próprio Deus desce, quando Jesus entra em Samaria, Rabandaçúbia, quando Jesus chega perto de você, quando a unção chega perto de você, quando a unção desce, o Espírito Santo é quem? É Deus. Quem foi que ficou na frente de Jó? O Espírito Santo, Deus, Jesus, os três em um.
Chegou na frente de Jó. Quando Deus chega na frente de Jó, não tem mais argumento, irmão. Porque dentro de você há uma essência de estabilidade, de entendimento, de causa de entendimento, de razão. Você entende, você compreende, você se estabelece. E aí, quando Deus chega na frente de Jó, fala assim: Jó, onde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Onde você estava, querido? Oh, tu é muito limitado. Eu estava antes de você, eu estou lá na frente. Eu sei o que eu estou fazendo. Era como se Deus falasse assim: se eu quiser desfazer Jó todinho, montar ele todinho, eu faço. Onde você estava? E aí Deus começa a falar com Jó. Como é que Jó termina? Põe a mão na minha boca e não respondo, aleluia. Jó fala, eu ponho a mão na minha boca e não tenho coragem de falar. E depois Jó, no final, ele fala, antes eu só te conhecia por falar, mas agora eu vejo, agora eu te conheço. Jó não tem mais argumento. Quando a presença de Deus entra na tua vida, quando a videira, ela derrama a água em você, você se estabelece, por isso que permaneça enxertado. E naquele culto, quando Deus falou comigo, eu cuido dele e permiti, e veio mais profundo, e vou tratar contigo na intimidade, porque é necessário que você volte a prestar culto em casa, eu e você. Porque antes de eu casar, a minha vida solteira era eu me trancar no quarto e ficar com Deus, louvando, lendo Bíblia, orando, era o meu maior momento. Só que depois de casada, a gente vai complicando isso, que você, seu tempo todo tá com alguém, né? E é meio confuso isso, você tirar esse tempo a sós. E aí sempre que você vai tirar o tempo, você fala, vamos tirar junto, vamos orar junto, e não é a mesma coisa. E ali Deus falou, eu quero tratar, eu quero trazer você de volta. Eu quero trazer a sua dependência de volta a mim. Irmãos, naquele momento, quando eu levantei, eu estava completamente firme, forte, ousada, levantada, alegre, alegre, sorrindo para a parede, estabilizada, segura. O que é o pior que a gente pode viver na vida? Insegurança. A pior coisa que tem. Por que a Bíblia fala para sua casa estar na rocha? Imagina uma casa na areia, irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram o azar de pisar numa areia movediça. É horrível a sensação. Instabilidade. Qual é a coisa pior que tem quando você está no meio de um mar, que você não tem estabilidade? O que é de fundo? Você está ao léu, se você está se afundando. A instabilidade, ela traz uma confusão em nós, ela traz um medo. E quando o Espírito Santo ele vem, ele te estabiliza. Olha que coisa. E aí eu quero, para finalizar, eu quero dizer para você, permaneça em mim, eu permaneço em vós. Tudo que você precisa está na videira. Tem certeza, missionária Letícia? Tem. A planta não precisa de mais nada a não ser do que está na terra. O nutriente que está ali é o necessário. O Senhor fala assim para você: eu basto para você. A minha presença te basta. Por que a minha presença te basta? Porque vai ser na prosperidade, vai ser lá embaixo, vai ser na prova, e essa presença vai te bastar. Mas eu estou longe do meu marido, eu estou sozinho, eu estou passando por um momento de frieza dentro da minha casa, no meu casamento, e o Senhor fala, eu te basto. Quando o Senhor nos reveste, Ele nos dá direção, sabedoria, discernimento. E não tem nada melhor do que você se sentir acolhida e guardada por Deus. E aí, para finalizar, eu quero falar para vocês que tem um segredo, que é Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder mano, tá na Bíblia. Versículo 11. Vocês vão ler depois. Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer, irmãos. Isso é muito forte. Para poder permanecer firme contra a cilada do diabo. E que armadura é essa? Aleluia. Pois não é contra a carne nem o sangue que você está lutando, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra o príncipe desse mundo que quer levar a tua alma. Espirituais da região. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecendo firme. Então, é o quê? Cinge teu lombo com a verdade. Ou seja, come Bíblia. A Bíblia te direciona, te respalda. Coma a Bíblia. Cinge o lombo da verdade, da palavra de Deus. Depois, vista da couraça da justiça. Seja reto, seja justo. Aquilo que a Bíblia diz assim: aquilo que está no teu alcance para fazer o bem, faça. A Bíblia diz em Provérbios: não negue o bem.
Não negue o bem, ou seja, pratica a justiça, seja reto, seja justo, procura ficar o quê? Longe do mal. Alcança o teu pé da pregação, que é o ID. O que é o ID? O pé da pregação. Revista teu pé para que você não pare e continue na caminhada. Sabe o que é esse ID? Olha, escute isso aqui. Sabe o que é? Deus me deu a revelação aqui agora. Sabe o que é calçando os pés para a pregação do evangelho? Manter dentro da casa de Deus. Ah, eu tô fraquíssima. Não tenho força para nada. Calçai o teu pé. Continue o quê? Para frente. Como é que é para frente? Eu tô indo, tô mal, tô fraca, mas calça o teu pé com a preparação desse evangelho. Por quê? Para que você continue em pé, para que aquele que está lá fora vendo, ele fala assim, ó, lá vai lá um homem de Deus. Como que tá dentro? Toda destruída, mas você tá lá. Tá lá na congregação adorando, tá lá no culto adorando, tô lá como a Cris. Ninguém sabe, tem dia de manhã que talvez ela não quer nem entrar, mas ela tá aqui. Talvez tem dia, tem momentos que ela tá mal. Quantas vezes que eu conheço, quantas vezes ela doente, 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 mas estava o quê? Com a calçada, andando, revestindo o seu pé. Eu tô doente, mas eu venho. Eu tô doente, mas eu vou abrir a sala de oração. Eu tô doente, meu corpo tá mal. Eu peço cama, mas eu vou acordar e vou jogar aquela sala de oração, porque vai permanecer. O escudo da fé, se proteja. E eu vou ter que acabar agora. O escudo da fé, que é o quê? Você crê. E o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Diante de toda essa tormenta, você tem que lembrar que existe o quê? Uma árvore da vida esperando por você. Esse é o capacete da salvação. Senhor, mas eu vou desistir, eu vou desistir. Ô, capacete da salvação. Meu Deus, há um lugar para mim preparado na terra e eu não posso perder minha salvação. Então eu coloco o capacete, eu guardo a minha mente para que eu esteja lá naquele dia. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti essa palavra, esses irmãos que estão aqui ouvindo e todos esses que no YouTube talvez depois ouçam. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor, porque nós sabemos que não há outro caminho no seu Senhor. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos dá água de beber, que jamais teremos sede. A tua palavra diz que nós temos que estar junto ao ribeiro, para que, Senhor, nossa planta esteja sempre, Senhor, nutrida. E eu clamo ao Senhor agora, Pai, que o Senhor venha dar força e graça nesse momento e revestir essa mulher, revestir esse homem com teu Espírito Santo, que nos dá graça de permanecer, que nos dá o pão para andar mais 40 dias, que nos dá o pão para manter-se na videira. Senhor, em nome de Jesus, entra agora nessa casa, entra agora nessa mente, entra agora nesse coração e estabelece agora. Estabelece agora todo desequilíbrio, toda a sensação de fracasso, toda a sensação de que não sabe onde está fazendo, está sozinha, todo desequilíbrio agora nesse momento. Eu dou uma ordem, em nome de Jesus, receba o poder de Deus. Receba agora a graça de Deus. Receba agora a unção do Senhor. Que todo o poder das trevas que está invadindo, todo o poder das trevas que está se levantando, em nome de Jesus, seja repreendido na sua vida. Seja repreendida agora toda a seta do adversário, toda a seta do diabo, todas as palavras de Satanás, todas as mentiras do diabo, para que você saia desse caminho, para que você desfaça aquilo que Deus tem feito. Em nome de Jesus, está repreendido. Eu peço ao Senhor, abençoa em nome de Jesus cada um que está aqui. Amém. Amém. Passo para a Cris. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.